pessoal. Estamos aqui no mais um episódio do podcast Ecoar. Na tarde de hoje com a companheira Mara. Seja muito bem-vinda. Gostaria que tu falasse um pouco sobre a tua trajetória. Boa tarde, agradeço o convite. Tudo bem, pessoal? Então, a minha trajetória se iniciou lá no CAPS, quando eu era oficineira de um grupo terapêutico, né, junto com a psicóloga e a psiquiatra, fazendo os trabalhos manuais com eles ali no grupo, eu acabei descobrindo a profissão. Me apaixonei pela saúde mental, me apaixonei pelos pacientes, vi o quanto eu podia ajudar eles, e ali, então, me encantou, né, aquele trabalho, e eu descobri que era aquilo que eu queria fazer. E no ano seguinte, eu já prestei vestibular na Facate e já comecei a cursar. E uma coisa que eu acho muito legal, assim, que desde o primeiro dia o primeiro dia de aula até sair da faculdade, os meus olhos ficaram sempre brilhando para a saúde mental. Então, assim, eu já descobri mais tarde na minha vida, né, essa profissão, e realmente era isso que eu queria, só eu não sabia, né, fui descobrir lá no CAPS. E acho que já fazem quase 7 anos que eu sou formada. Acho que vai fazer o ano que vem, 7 anos. Então, puxando mais para esse lado, queria te fazer algumas perguntas sobre ansiedade no cotidiano e as formas que a gente pode fazer para combater. Bom, a gente sabe que a ansiedade é uma coisa necessária, né? Nós precisamos ter a ansiedade no dia a dia, de uma maneira moderada, porque a ansiedade nos protege, ela faz parte da nossa vida, né? Então, quando tu vai atravessar uma rua, tu precisa estar atento. Se um carro vem mais correndo, tu dá um piquezinho, então bate aquela adrenalina, né? Aquela ansiedade, mas em seguida volta ao normal. Se tu passa na frente de uma rua e tem um cachorro, ele late para ti, talvez tu fique um pouco ansioso, mas isso é um mecanismo de defesa que todos nós temos e é natural da nossa vida. Bom, quando isso se torna muito recorrente, quando essa ansiedade passa a não ter mais controle, que isso começa a afetar o nosso dia a dia, então a gente pode dizer que, opa, vamos observar, né? E aí a gente começa a ver que isso está impedindo tu de apresentar trabalhos na faculdade, de fazer entrevistas de emprego, de participar de um evento social, se reunir com os amigos. Aí a gente pode encaminhar esse paciente, né, para um psicólogo, para um psiquiatra, um médico, para dar o diagnóstico, que talvez então seja o transtorno de ansiedade, tá? Que o transtorno de ansiedade é isso. Digamos que seja um botão que quando tu aperta, volta pro normal, aperta, volta pro normal. E quando tu tem o transtorno de ansiedade, ele fica ali, né? Pressionado, né? Então tu fica hipervigil. A todo momento tu está vigilante, sempre com muitos pensamentos catastróficos, pensamentos acelerados, achando que aquilo vai acontecer de novo. Então aí já passa a ser patológico, né? Muito bem. Outra coisa, quando que a gente sabe que a gente precisa procurar ajuda? Quando a gente está numa situação muito extrema ou quando a gente começa a ter esses sentimentos, a gente já deve buscar ajuda ou pode esperar mais um pouquinho? Bom, eu acredito que essa ansiedade natural que é o ser humano, né, que nos protege, nos defende dos perigos, essa ansiedade todo mundo sabe dizer, não, foi só porque aconteceu isso ou aquilo, né? Mas quando isso fica recorrente, quando isso começa a impedir a pessoa de se socializar, de se relacionar, de estudar, trabalhar, aí a pessoa já tem ali, né, um alerta, digamos que acende um alerta amarelo. Nesse momento, seria indicado procurar ajuda profissional, né? Não necessariamente, né, as pessoas perguntam muito se precisa tomar remédio. Não necessariamente, tá? Quando a gente diagnostica isso bem cedo, só com a psicoeducação, ensinando a pessoa quais são os gatilhos, por que ela produz esse hormônio que deixa ela com os batimentos. Então, assim, nesse momento é o momento ideal para procurar ajuda. Mas depois, durante a nossa conversa, eu gostaria de explicar como que funciona o mecanismo da ansiedade. Claro, se puder explicar. Então,
A ansiedade, nós temos dentro do cérebro um local que se chama amígdala, tá? Um órgão que se chama amígdala. Essa amígdala, que não é a da garganta, tá? É a amígdala cerebral, ela é que sabe quando tu tá com medo, ela que dispara o aviso, né? E aí ela avisa o hipocampo. Claro, são nomes técnicos que não precisa o público que está nos assistindo saber, sim, mas é importante saber que acontece tudo aqui dentro do cérebro, tá? Então a amígdala informa o hipocampo, né? E o hipotálamo, e ele informa lá uma parte do nosso corpo, que é a suprarrenal, para ela produzir o hormônio. Então o hormônio, quais são? Sabe? Quais são os hormônios do estresse? Não? Já ouviu falar? Não. Já ouvi falar, mas agora não vou conseguir te listar. Adrenalina e cortisol. Cortisol. Esses são os hormônios do estresse. Então, a suprarrenal produz esse hormônio, né? E para que servem esses hormônios? Por que a gente produz quando tem aquela ansiedade que é boa, que nos protege? E por que a gente produz esse mesmo hormônio quando a gente tem um transtorno de ansiedade? Porque sempre que a gente está com ansiedade, provavelmente a gente está com medo. Então, eu estou com medo de atravessar a faixa, estou com medo daquele cachorro que está brabo, eu estou com medo de apresentar o trabalho da faculdade, de fazer uma entrevista de emprego. Então, sim, o medo gera dois comportamentos, luta e fuga. Então, sempre que a gente tem medo, a gente está com ansiedade, nós produzimos dois hormônios. Esses hormônios servem para a gente lutar, fugir ou congelar. Já ficou congelado alguma vez? Nossa, diversas vezes. A gente paralisa, né? Sim. Diante de uma entrevista, diante de um acidente, uma coisa que ocorreu ali, tu ficou paralisado, congelado. Ou tu tem que lutar contra aquilo. Tu vai chamar o SAMU, tu vai correr, né? Ou a gente corre, ou a gente luta, ou a gente fica paralisado, tá? Mas aí tu pode dizer assim, mas Mara, nem sempre a gente luta, corre ou fica paralisado. Sim. Se tu tá aqui comigo numa discussão e fica uma discussão mais acalorada, tu vai lutar comigo com as palavras. Sim. Às vezes tu luta com o corpo, às vezes luta mesmo de soco, né? Quem sabe? Literalmente. Ou literalmente a gente corre do cachorro brabo, né? Ou a gente corre daquele assunto. Ah, Mara, dá licença, eu vou ali tomar uma aguinha, né? Vou me refrescar e foge do assunto. Ou tu fica paralisado e dá o tal do branco, né? Tu fica ali, tá? Então esses hormônios fazem com que o nosso corpo reaja dessa maneira. Mas por que o coração acelera? Uma boa pergunta. Tu já sentiu o teu coração acelerado? Sim, bastante. E junto com o coração acelerado, a dificuldade para respirar. Muito bem. Muito dificultoso. E é quando tu tá com ansiedade? Sim. É difícil controlar a respiração. Então é isso, bem né? Difícil. Por quê? Porque o teu corpo está vigilante. Tu está com medo. Tu tá com ansiedade. Tu não sabe se aquilo vai dar certo. Aí tu produz dois hormônios. O hormônio do estresse, cortisol, adrenalina. O próprio nome já diz. Sim. Tu tem um comportamento de luta, fuga ou de paralisado. Correto? Sim. Para tu correr, o que tu precisa? A iniciativa. Quem é que dá a iniciativa? O hormônio. Vamos lá, vou correr. Né? Para lutar também. Tu não tá de boa e tu sai dando soco em alguém ou discutindo com alguém. Tem que ter algum motivo para isso, tem que ter algum gatilho que foi gerado, alguma coisa. Impulso, né? Então, o hormônio te dá esse impulso. Para que tu consiga lutar ou correr, tu precisa de mais sangue nos membros. Então, o coração bombeia mais sangue, manda sangue. Então, assim, eu sei que é uma coisa assim que é mais técnica, mas eu gosto de explicar porque faz muito sentido, né? Sim. Porque a gente entende assim, mas por que o meu coração dispara? Sim, porque para correr, fugir, lutar daquela situação, eu preciso de mais sangue. Aí a pressão sobe, sudorese, né? Então eu fico suado porque o meu coração está trabalhando muito forte. Na academia, se a gente está fazendo um exercício aeróbico, a gente não fica suado? O coração não fica acelerado? Sim. Porque tu precisa de mais força para aquilo, né? Então, esse é o mecanismo, a fisiologia da ansiedade. É assim que funciona.
tanto naquela ansiedade que nos protege no dia a dia, que é comum das coisas do dia a dia, quanto ao transtorno de ansiedade. Tu conseguiu entender? Tem alguma dúvida? Não, consegui. Então, basicamente, a gente pode associar ansiedade a um medo que a gente está no momento de uma determinada situação. Basicamente isso. Basicamente isso. Mas se a gente se aprofundar mais, tu pode pensar assim, aconteceu algum evento no passado, né? Então esse evento do passado me deixou vigilante, então eu tenho medo que ocorra de novo. Então é o gatilho, né? Eu lembro do passado. Sim. E aí eu tenho medo no futuro. Também pode ser medo no futuro de coisas que a gente não conhece, né? Do desconhecido. Então tu tem medo. Será que eu vou saber apresentar aquele produto, né? Esse podcast, o TCC, né? Será que eu vou dar conta porque eu nunca fiz, né? Exato. E aí a gente fica ansioso, mas é uma ansiedade boa, aquela ansiedade do novo. Agora, se isso fica recorrente, temos que falar sobre isso daí, né? A gente tem que trabalhar daí isso, né? Tem que trabalhar. E na psicoterapia, a gente trabalha exatamente assim. Não sei se tu quer que eu fale um pouquinho sobre as técnicas. Se puder trazer, seria de grande ajuda. A gente faz para lidar. Então, se tu tá ansioso aqui agora, aconteceu alguma coisa, e tu teve o famoso ataque de ansiedade, né? Eu sei como fazer o manejo, mas digamos que uma outra pessoa estivesse aqui, como que ela faria, né? Então a gente ouve falar, respira fundo, né? Traz um copo d'água, senta a pessoa, fica conversando com ela. Tudo isso são técnicas do senso comum, das pessoas do dia a dia. E tá certo. O que o profissional da psicologia vai agregar a isso? Então, senta num lugar confortável, né? Encosta o tronco em alguma parede, em alguma poltrona, fica confortável, tá? Aí a pessoa oferece água, né? Ela vai distraindo a pessoa que tem a ansiedade, entendeu? Tirando o foco daquilo que está causando ansiedade. A gente ansiedade. tira o foco daquela pessoa que está pensando naquele problema. Por exemplo, estou viajando e vou passar num túnel, mas eu tenho medo, eu tenho pavor, eu tenho pânico de túnel ou de elevador. Então, durante aquele período que ela está passando de carro ali naquele túnel, a gente vai conversando com ela, pede para ela fechar os olhos, para ela lembrar qual a roupa que ela está, qual é o calçado. Se essa ansiedade, esse pânico acontecer dentro de uma peça, tu pode pedir que ela observe que cor que tem essa peça, qual é o piso, se tem algum móvel, né, um mobiliário ali, como é que é. Então, tu vai chamando a atenção dela para essas coisas. E enquanto isso, ela tira o foco daquilo que fez ela ter medo e os hormônios vão baixando, porque assim como tem o pico, né, que o sistema nervoso simpático faz, né, porque ele é involuntário, aliás, ele é voluntário, ele vai lá e faz aquilo, tem o parasimpático que faz se acomodar. Então faz tudo voltar ao normal. Então nós somos uma bela de uma máquina, né? Precisa de alguns comandos para Precisa, e a gente não sabe porque a gente age muito por instinto, né? Então a psicoterapia vai nos ajudar para que a gente aprenda a respirar direito. Então, por exemplo, respira 1, 2, 3, 4, segura 2, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, esvazia todo o pulmão. Na verdade, as pessoas aprendem que a gente tem que inspirar e expirar, mas o certo mesmo é tu respirar pelo diafragma, que é um órgão que tem aqui abaixo. Sim. Tu já sabe, né? Então, quando a gente respira e enche a barriga de ar e solta, é mais eficaz do que fazer aquela respiração aqui com o pulmão, certo? Então, são coisas que a gente vai ensinando dentro do setting terapêutico ali, a pessoa vai aprendendo. Tu tem o hábito de tomar água? Bastante água. Bastante. E como é que tu aprendeu? Acho que desde sempre, minha mãe sempre falou pra gente tomar bastante água, pra gente se manter sempre bem hidratado. E acho que algumas vezes, quando eu fui em médicos também, eles me recomendaram assim, nunca deixar de tomar água, porque a água ajuda em muitos aspectos. Em muitos aspectos, né? E quem não está acostumado a tomar água, como é que pode aprender?
Eu acho que começando de pouco a pouco, tu não vai simplesmente lá encher uma garrafa de 2 litros e tomar numa sentada. Exato. Então, aos poucos, tu pode ir tomando, bota um alerta no telefone, 15 em 15 minutos tomo meio copo d'água. A gente pode também andar sempre com um copo ou uma garrafinha. Isso. Hoje em dia a gente tem aquelas garrafas que tem a demarcação na quantidade de litros de água que tu pode tomar por dia. Então acho que é mais pela questão do costume, as pessoas irem se acostumando e até que se torna uma coisa que é recorrente, que acaba tu fazendo e nem percebe que tá fazendo. Exatamente. Então, beber água, a gente pode dizer que é muito bom, hidrata e ninguém vive sem água, né? Sim. Alguém vive sem respirar? Não. Possível, né? Então a gente também aprende a respirar direito, né? A gente respira normal e quando a gente está ansioso, a gente para tudo, né? Eu costumo fazer assim, né? Porque foi como eu aprendi. Eu me encosto em algum lugar, né? Paro tudo que eu estou fazendo e respiro. Respiro umas 5 vezes, é o suficiente. Sim. De 3 a 5 vezes. Respira profundo, né? Com a barriga, assim, com o diafragma, né? Infla bem, solta. Faz umas 5 vezes. É como se tu tirasse. É como se tirasse, não. Tu tirou aqueles minutos para ti. Entendeu? E ali baixou a tua adrenalina, o teu cortisol. E aí, vamos lá de novo, né? E agora uma pergunta assim trazendo mais para a parte pessoal minha. Eu trabalho no turno da madrugada. Faço faculdade na parte da tarde. Então, eu tive problemas com ansiedade muito recorrentes do último ano para cá. No começo, eu não sabia o que era, até eu buscar ajuda para entender o que estava acontecendo. Okay. E eu descobri que o fato da gente trabalhar de madrugada, a gente trocar o sono do dia pela noite, pode influenciar bastante nessa parte. Tu poderia dizer o que a gente pode fazer para tentar amenizar um pouco essa situação, para evitar de ter tanta ansiedade durante o dia a dia? Bom, nós somos mamíferos, né? Então nós temos um comportamento de acordo com a nossa espécie. No final da tarde, os seres se recolhem. Sim. A não ser aquele ser que é aquele animal que é noturno, que sai para caçar. Não é o nosso caso. Então, ali no final da tarde tem o ciclo circadiano, tá? Então, o que acontece? As luzes vão escurecendo, tu vai produzindo melatonina, que é o hormônio que induz o sono, a gente vai apagando as luzes da casa, tu tem um bebê, tu diminui os ruídos, deixa uma luzinha mais de fundo, para induzir o sono, para que produza aquele hormônio para dormir. Porque a gente sabe que é durante a noite, né, nesse breu da noite, e dormindo que a gente faz aquela faxina do nosso corpo, né? Sim. Que restaura tudo, que a gente acorda revigorado, né? Então, quando a gente começa a ter muita ansiedade, a gente acorda cansado. Por quê? Porque não foi feito o que era para ser feito, né? Bom, mas aí a pessoa trabalha à noite, né? Então, vai para a faculdade de tarde e aí no final da aula eu vou para casa descansar, dormir. Opa, me esqueci, eu tenho que trabalhar, né? Exatamente. Se a pessoa está sofrendo muito por causa desse fuso horário aí, pode arrumar um trabalho durante o dia. Bom, mas eu não quero, eu ganho bem, eu faço o que eu gosto. Essa hipótese não existe. Então, o que a gente faz? Se adapta. Se adapta. Como? Praticando uma atividade física, bebendo água, falando sobre isso e dormindo de dia, porque vai ter que dormir, num quarto bem escuro. Né? Então, cortina blackout, que essa casa não tenha tantos ruídos assim, fazer um sono de no mínimo 8 horas, né? Uhum. Tu consegue dormir 8 horas de dia? 8 horas seguido, Corrido? não. Tá. Porque eu chego às 7 da manhã em casa, eu deito às 7h30 e eu durmo até o 12h30. Então, aí eu tenho 5 horas corrido. Isso quando eu consigo dormir. Que tem dias que, embora eu esteja muito cansado, eu chego em casa, parece que a cabeça não desliga. Exato, parece que não né? desliga. Porque nós não somos uma máquina que liga e desliga, né? Então, assim, como que eu chego
do trabalho e, tipo, encosto a cabeça no travesseiro e vou dormir. Vou tomar banho, vou no banheiro, vou escovar os dentes, vou tomar uma água, às vezes vou comer alguma coisa, até dormir lá se foi 30 minutos, 1 hora, né? Então não dá para desligar assim, né? O ideal seria fazer essa higiene do sono, tu trabalha na cidade mesmo? Sim. Tá. Mas então é rapidinho do trabalho até chegar em casa. Leva uns 40 minutos, mais ou menos. E tu vem mexendo no celular? Não. Eu boto música e fico quietinho. Porque a higiene do sono pode começar no momento que tu entra no transporte. É um ônibus da firma, é o próprio carro, como é que é? É o ônibus fretado da empresa. Melhor ainda, né? Então, quando tu termina lá que tu bateu o teu cartão, já começa o processo ali. Eu também tento não dormir dentro do ônibus, porque não sei o que pode ser, mas os 5 minutinhos que eu durmo dentro do ônibus, depois eu chego em casa, parece que aí sim que eu não consigo dormir mesmo. Então tu Parece aprendeu a te parece que conhecer, é o né? suficiente para mim descansar e me manter alerta, acordado. E é isso, tu vai ter que te adaptar, né? Então, não tomar muito café durante essa noite, ou ali nas últimas horas do teu trabalho, energético, né? Tomar muita água e não mexer em telas, né? Até chegar em casa, porque quando tu olha para a tela, aquela luz colorida ali, a tua pupila dilata, então tu tá informando que é dia. E tu tem que fazer o curso inverso, né? Então, boa sorte para ti, né? Eu tento mascarar, né? Como tu falou da cortina blackout, eu tenho cortina blackout. Eu comprei aquele... Me fugiu o nome, mas acho que é aquele tapa-olho. Tapa-olho. Isso, eu durmo com aquilo, então tá ajudando bastante. Sim. Porque, querendo ou não, a gente engana o cérebro da gente, né? E então, tô conseguindo me manter um pouco mais descansado. Os recursos que tu tem. E aí, no final de semana, tu tem lazer, tu descansa, Sim. tu faz coisas prazerosas, tu dorme. A mais prazerosa que eu faço no final de semana é dormir mesmo, porque já que eu não consigo ter um sono bom durante a semana, então eu aproveito e tiro o final de semana para mim, eu descanso. Nos domingos eu tenho as reuniões de Rotaract, então são coisas que eu gosto de me fazer presente. Eu sei que a gente já está indo para o final, né? Sim. Mas eu só vou deixar assim, ó, trabalhar, estudar, dormir, faz bem. Mas a gente tem que ter lazer. Dormir é bom, mas não é lazer, né? Quando é que tu sai com teus amigos, quando que tu dá risada, quando que tu vai pedalar, tomar um chimarrão. Então fica a dica para ti. O lazer também faz parte desse momento do dia ou do final de semana que tu relaxa, que tu descansa, que tu bota os teus pensamentos em ordem. É bem importante o lazer. Então, gostaria de agradecer a participação. Eu que agradeço. Tá? Gostaria de agradecer ao Estúdio Tanto por ter nos disponibilizado o espaço para fazer esse podcast. Agradecer novamente a nossa Imagina, foi um prazer. companheira Mara. Está bem-vinda para as próximas oportunidades. Se me chamar, eu venho. Assim encerramos mais um episódio do podcast Ecoar. Fiquem atentos aos episódios anteriores nas redes sociais do clube. E muito obrigado. É isso. Eu que agradeço. Muito obrigado.